Quando lemos algumas páginas da nossa história, percebemos que o mal tem dominado e o reino das trevas tem alcançado supremacia neste mundo. É bom lembrar que o final da história ainda está por vir. O nosso herói virá como vencedor. Afinal, ele venceu a cruz do Calvário e nos garantiu o reino. Nesse estudo, relembraremos a nossa maior esperança quando o sonho se tornará realidade. O sonho de ver Jesus face a face. O sonho de rever nossos queridos. Eu, particularmente, reencontrar meu filho Breno. E reinaremos para sempre com Jesus. Isso será uma grande realidade, acredite. Jesus está perto de voltar e o primeiro passo que você precisa tomar é crer e ter um relacionamento com Deus. Sabendo da brevidade da volta de Jesus, que atitudes você e eu devemos tomar? É o que veremos no estudo de hoje. Bom estudo para você! Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos chegando ao fim do estudo do livro de Daniel e hoje vamos aprender sobre o estabelecimento do eterno reino de Jesus. Esse será o tema que nós vamos hoje aprender e eu convido você a tomar a sua Bíblia e aprendermos sobre esse tema, que é o fechamento do livro de Daniel. E quando termina o livro de Daniel, o reino de Deus, que foi anunciado desde o capítulo 2, finalmente será estabelecido. Pois bem, na semana passada, começamos a estudar Daniel capítulo 12, e eu já disse para vocês de que esse capítulo, Deus descortina o futuro através dos eventos que aqui são descritos. Semana passada, lemos Daniel 12, verso 1, e nós falamos um pouco sobre o tempo de angústia, qual nunca houve desde que há nação. E nós colocamos vários eventos que teriam lugar antes do tempo de angústia e finalmente depois do tempo de angústia. Agora vamos para o versículo 2. Daniel diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Daniel começa dizendo, muitos dos que dormem no pó da terra. O que significa dormir no pó da terra? Estar morto. Quer dizer então que a morte, assim como o sono, é um estado de inconsciência. Quem morre não pode voltar para conversar com quem está vivo. A primeira mentira que Satanás pregou nessa terra é de que a alma é imortal. A alma não é imortal. A alma é mortal. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, diz claramente: a alma que pecar, essa morrerá. Agora Daniel está falando de uma ressurreição. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uma ressurreição é de salvos, porque Daniel está dizendo que eles vão ressuscitar para a vida eterna. Agora, a outra ressurreição é de perdidos, porque eles vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. Então, Daniel, no segundo verso do capítulo 12, ele toca no tema da ressurreição, da salvação, da vida eterna. Na semana passada, nós estudamos um pouquinho e descobrimos de que antes do fechamento da porta da graça, nós teremos 4 eventos
É claro que eu não estou abordando todos os eventos aqui, mas eu pincelei 4 eventos apenas. Ou seja, os sinceros filhos de Deus receberão o Espírito Santo para pregar principalmente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, e com essa pregação o mundo será preparado para a volta de Cristo. Quando o último ser humano for alcançado pelo Evangelho e ele tiver a oportunidade de dizer sim ou não, de escolher ser salvo ou não, terminará o tempo de oportunidade para a humanidade. Nós chamamos esse tempo na história de o fechamento da porta da graça. A expressão não é bíblica, mas o conceito é, com base nas palavras de Cristo, na parábola das 10 virgens, quando os 5 chegam e a porta já está fechada, com base em Apocalipse 22, 11 e outros textos que eu não mencionei. Após o fechamento da porta da graça, nós teremos outros eventos. E semana passada eu listei para vocês, principalmente as pragas, decreto de morte, angústia de Jacó, até que finalmente aconteça o livramento dos salvos. Então se dará a segunda vinda de Cristo. Cristo volta depois de derramadas as 7 pragas, depois desses eventos. Quando Cristo voltar, ele voltará para buscar os salvos aqui na terra e levar para o céu. No céu, diz o Apocalipse, os salvos viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Apocalipse 20. Depois dos 1000 anos reinando no céu, os salvos descerão para esta terra. E nesse momento os ímpios ressuscitarão. Os ímpios ressuscitarão, Satanás irá reuni-los, e quando Satanás, com todos os ímpios que ressuscitaram, marcharem em direção à Nova Jerusalém que desceu do céu, para atacar a cidade, Deus enviará fogo do céu e destruirá para todos sempre Satanás e os ímpios. O profeta Malaquias diz que o fogo de Malaquias vai queimar todos os ímpios e não vai ficar nem raiz e nem ramo. E o profeta Naum diz que o mal não se levantará a segunda vez. Pastor Alexandre. Pastor Arilton, nós vimos ali, a Bíblia nos fala que esse evangelho do reino terá que ser pregado por toda a terra. Toda a terra. Esse toda a terra que a Bíblia diz ali, é todas as nações ou todo ser humano? Todo ser humano. Porque não adianta atingir 30 mil americanos e ficar uma nação sem conhecer. Todo ser humano vai ter a oportunidade de ouvir do Evangelho eterno e a chance de escolher se aceita o plano de Deus ou se rejeita. Mas como se dará isso? Haja vista que todos os dias nascem pessoas e vão crescendo e nascendo e crescendo, outras morrendo. Isso só será possível porque está prometido para os sinceros filhos de Deus o que nós chamamos de chuva serôdia. Se o apóstolo Pedro, no único sermão, naquele dia de Pentecostes com os discípulos, 3.000 foram alcançados, quer dizer, 3.000 foram batizados. Quantos haviam ali que foram alcançados? Pelo poder do Espírito Santo, os sinceros filhos de Deus, espalhados em todo o planeta Terra, eles vão atingir toda a criatura, porque Jesus prometeu isso. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o evangelho tem que ser pregado. O Everton? Pastor, os justos, os salvos que viverão 1000 anos no céu, eles saberão quem não foi salvo? Claro que eles saberão, porque os salvos vão saber quem eles são, vão saber da história terrestre. E se você chegar no céu e alguém que você ama lá não estiver, alguém que você conhece, você saberá que essa pessoa não está no céu. Durante esse milênio, nós teremos um juízo que é chamado de juízo comprobatório. Esse juízo comprobatório de comprovação, nós vamos analisar todos os casos dos perdidos. Para quê? Para saber simplesmente o motivo da sua perdição. O apóstolo Paulo é quem ensina isso. Ele disse assim: não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Ou seja,
nós vamos passar todos os nomes dos ímpios, até mesmo os anjos, para saber por que eles se perderam. Mas esse juízo não é para dar uma chance, é só para descobrir o motivo que os levou à perdição. E quando nós descobrirmos todo o esforço que Deus fez para salvar o José ou a Maria, e eles finalmente não quiseram aceitar, nós vamos entender que Deus foi justo. Por isso o céu será um lugar de alegria eterna, porque nós vamos reconhecer a justiça divina. E só vai para o céu quem quer ir para o céu. Terminados 1000 anos, eu já expliquei para vocês, os ímpios ressuscitarão. Então perceba que eu estou falando para vocês de duas ressurreições. A dos ímpios, que acontece depois do milênio, mas eles só ressuscitam para receber a recompensa, que será a destruição eterna, e no dia da volta de Cristo haverá a primeira ressurreição, que é a dos salvos mortos. Abra sua Bíblia em São João capítulo 5, verso 28. São João capítulo 5, verso 28 e 29. Cristo falou sobre duas ressurreições. Jesus disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e o quê? Quantos ouvirão a voz de Cristo? Todos. E eles farão o quê? Sairão. Jesus está falando de uma ressurreição. Verso 29. Os que tiverem praticado bem, para qual ressurreição? E os que tiverem praticado mal? Do juízo. Veja que Cristo está ecoando a mesma coisa que falou Daniel. Daniel disse que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Cristo está dizendo que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para o juízo e condenação. Então haverá duas ressurreições, a dos salvos na volta de Cristo e a dos ímpios 1000 anos depois. Vamos tentar entender esse assunto melhor. Quando Cristo voltar, vai acontecer a primeira ressurreição. Como será ela? Olhe em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O que o apóstolo Paulo nos orienta sobre esse tema. Página 169. Você que nos assiste em casa, página 169 na nossa Bíblia. Na tua eu não sei, mas vamos ler 1 Tessalonicenses 4,16, o que Paulo fala sobre a ressurreição. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo o quê? Tem alguma coisa de secreto na volta de Cristo? Você está percebendo que não existe nada de secreto nisso? Paulo está dizendo assim: o Senhor vai dar a palavra de ordem, o arcanjo vai falar, a trombeta vai ressoar, então Cristo volta. Versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram. Entre nuvens, para o encontro do Senhor, aonde? E assim estaremos para sempre. Então, quando Cristo voltar, os salvos que estiverem mortos, eles irão ressuscitar ao chamado de Cristo. Os salvos que estiverem vivos serão transformados, glorificados. Os salvos mortos já ressuscitarão glorificados. E os salvos vivos serão glorificados no momento. Diz Paulo em 1 Coríntios 15, 51 a 53, num abrir e fechar de olhos. Esse grupo de salvos vai ser arrebatado até as nuvens. O que quer dizer arrebatado? Levado. Não existe arrebatamento secreto. A teoria do arrebatamento secreto não é bíblica.
Aqui aparece a palavra arrebatamento, mas é na volta de Cristo. Os salvos são arrebatados, são tomados, são levados para encontrar Jesus que está nas nuvens, e depois eles irão para os céus. Então esta é a primeira ressurreição. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem mortos na volta de Cristo? Nada. Eles vão continuar mortos, porque só ressuscita salvo. O ímpio que está morto, ele continua morto. E os ímpios que estiverem vivos? O que Paulo fala? Volta uma página na sua Bíblia. Deixa eu ver se é a primeira ou se é a segunda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses, então é a página 170. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A manifestação da volta de Cristo vai destruir ao iníquo. Se você for para Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12, quando fala ali da abertura do 6º selo, ali descreve a atitude dos ímpios. Eu até queria que você lesse esse texto. Você que está em casa, Apocalipse capítulo 6, dê uma olhadinha para o versículo 16, 14 em diante. Apocalipse 6, 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. João está descrevendo a volta de Cristo. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui está a atitude de desespero dos ímpios por ocasião da volta de Cristo. Então, a primeira ressurreição é a dos salvos. Os salvos mortos ressuscitam, os ímpios mortos continuam mortos, e os ímpios vivos morrem pela manifestação da volta de Jesus. Feito isto, vai se iniciar um período que a Bíblia chama de 1000 anos. Eu não li o texto com vocês ainda, né? Sobre o milênio. Vamos para Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, aonde se fundamenta a doutrina do milênio. Olha o versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais fora dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou sobre a mão, e viveram e reinaram com Cristo por quanto tempo? Quem é que vai reinar com Cristo? Aqui diz os salvos, os vitoriosos sobre a marca da besta e a sua imagem. Aqueles que perderam a vida por amor ao Evangelho. Muitos que foram decapitados e mortos, mas na volta de Cristo, eles foram ressuscitados. E agora, eles iniciam um período de 1000 anos reinando com Cristo. Terminados 1000 anos, acontecerá o que nós chamamos de a segunda ressurreição. Olha aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos. Quem são os restantes? Se aqueles que não aceitaram o sinal da besta estão com Cristo reinando, eles já ressuscitaram, só sobraram os ímpios. Então os restantes dos mortos, os ímpios, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Agora completou os 1000 anos. Verso
7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será o quê? Solto. E o verso 8. Sairá seduzir as nações. Que nações ele vai seduzir? Os salvos estão no céu. Os ímpios estavam mortos. Que nação ele vai seduzir? Os ímpios que ressuscitaram. Você entende que a ressurreição dos ímpios, ela coincide com a libertação de Satanás? E por que Satanás foi solto? Porque mais uma vez ele tem gente a quem tentar. Ainda que os ímpios já estejam perdidos, Satanás vai convencê-los de que eles podem, pela força, atacar a cidade santa. Melissa vai vir agora e ela vai cantar para nós, ela vai louvar a Deus. E enquanto ela louvar a Deus, vocês vão ter a oportunidade de também tomar uma decisão e dizer assim: Deus, eu te aceito como meu Salvador e eu quero me preparar para também ser batizado por imersão como Cristo foi. Guarda, vê se muito falta para o dia alvorecer. Vai a noite ainda alta, ou já vem o amanhecer. Viajou ao romper do arrebol, fique em pé e põe-te alerta. Eia, pois, que surge o sol.